41 anos. Uma eliminação por 1-0. E mesmo depois de 6 Copas do Mundo disputadas, ele ainda precisou se explicar antes da bola rolar pela última vez. Mas o que ninguém te conta é o preço que isso cobra. Porque existe uma regra invisível no topo do esporte. Quanto mais você conquista, menos direito você tem de simplesmente sair de cena em paz. E a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo mostrou isso com uma clareza rara. Ele chegou a essa Copa como o jogador mais velho em campo, carregando a experiência de 6 edições do torneio, um recorde que nenhum outro atleta na história tinha alcançado. Números que, por si só, já deveriam calar qualquer dúvida. 11 gols marcados ao longo de 27 partidas disputadas em mundiais. Uma trajetória iniciada ainda jovem em 2006 e que atravessou quase 2 décadas de expectativa renovada a cada 4 anos. E ainda assim, a pergunta de sempre voltou a aparecer antes mesmo do apito inicial. Essa dúvida não nasceu agora. Ela sempre existiu, só trocou de motivo ao longo do tempo. Quando era jovem, duvidavam da inteligência de jogo. Depois, duvidaram se resistiria à pressão de contratos milionários. Mais tarde, duvidaram se a idade finalmente colocaria um limite que nem o talento nem a disciplina conseguiriam superar. Nesta edição, a resposta em campo veio em doses. Antes mesmo de pensar na Copa de 2026, vale lembrar o caminho que ele percorreu até chegar aqui. A estreia em mundiais aconteceu em 2006, ainda muito jovem, numa Alemanha onde Portugal chegou às semifinais. Depois vieram 2010, 2014, 2018 e 2022. Cada edição com uma versão diferente do mesmo jogador, sempre cobrado a repetir o nível da edição anterior. Em 2014, disputou o torneio já lidando com dores físicas seguidas, mas ainda assim insistiu em jogar, mesmo com o rendimento reduzido, porque para ele sair de campo por conta própria nunca foi uma opção considerada. Em 2018, na Rússia, já perto dos 33 anos, respondeu à desconfiança sobre o desgaste da idade com um hat-trick na estreia contra a Espanha, incluindo uma cobrança de falta que silenciou o estádio inteiro. Em 2022, no Catar, viveu uma Copa mais discreta, marcada por bastidores conturbados com a seleção, mas mesmo assim, insistiu em continuar defendendo a camisa nacional até o fim do ciclo seguinte. Cada uma dessas edições carregava a mesma pergunta de fundo, reformulada de acordo com a fase da carreira. E em 2026, ela reapareceu com uma nova roupagem. Será que ele ainda aguenta o ritmo de um Mundial aos 41 anos? Na fase de grupos, Portugal começou com um empate frustrante contra a República Democrática do Congo, resultado que reacendeu logo de saída as vozes de sempre. Na rodada seguinte, veio a resposta clássica. Uma vitória por 5-0 sobre o Uzbequistão, com 2 gols do próprio Cristiano Ronaldo, num daqueles jogos em que a idade parecia apenas um número qualquer na ficha técnica. Na última rodada da fase de grupos, um empate sem gols contra a líder Colômbia fechou a classificação portuguesa. Nas oitavas de final, contra a Croácia, veio talvez o gol mais simbólico de toda essa Copa para ele. Numa vitória por 2-1, em um jogo dramático decidido nos acréscimos, Cristiano Ronaldo balançou as redes em fase de mata-mata pela primeira vez naquela edição do torneio. Não era só um gol. Era mais uma resposta à mesma pergunta que sempre o seguiu. Você já sentiu isso? A sensação de que, mesmo entregando o resultado, alguém sempre vai perguntar se você vai conseguir entregar de novo? Foi exatamente essa pergunta que voltou às vésperas do confronto seguinte, contra a Espanha, pelas oitavas de final, num duelo que terminaria sendo o último de Cristiano Ronaldo em qualquer Copa do Mundo da carreira. Na entrevista coletiva antes da partida, em Arlington, no Texas, um momento de tensão acabou virando um dos assuntos mais comentados daquela véspera de jogo. Cristiano interrompeu o andamento da coletiva e decidiu confrontar diretamente um jornalista brasileiro, dizendo, em tom de provocação, que preferia falar com quem realmente gostasse dele, e não com quem, segundo ele, torcia contra. O jornalista, mantendo a postura profissional,
Seguiu com a pergunta original, questionando qual seria o maior desafio de disputar um Mundial já aos 41 anos de idade. Cristiano respondeu, ainda em tom irônico, que o maior desafio, naquele momento, era justamente lidar com quem não acreditava nele, e reforçou que guardava bem na memória quem estava daquele lado. O episódio viralizou horas antes da partida mais importante daquela fase da competição. Horas depois, o próprio jornalista gravou um vídeo respondendo à provocação, dizendo se tratar da situação mais surreal de quase 20 anos de carreira, e reforçando que a relação profissional com o craque nunca envolveu antipatia pessoal, apenas o exercício normal de elogiar e criticar, que faz parte do trabalho de qualquer analista esportivo. O episódio, pequeno diante da grandeza da carreira de Cristiano Ronaldo, ainda assim ocupou boa parte da conversa nas redes sociais durante todo aquele domingo, horas antes de um jogo decisivo. Repare no padrão. Mesmo cercado de números que comprovam sua grandeza, mesmo com um recorde de participações que nenhum outro jogador da história tem, mesmo prestes a disputar talvez o último jogo de Copa do Mundo da carreira, ele ainda sentiu a necessidade de responder a uma dúvida pontual, de um único jornalista, num universo de mais de 100 profissionais presentes naquela sala. Isso não é sobre vaidade. É sobre um hábito construído ao longo de 20 anos, vivendo sob o mesmo tipo de cobrança. Quando alguém passa a maior parte da vida adulta sendo questionado, mesmo depois de provar reiteradamente sua capacidade, o corpo e a mente aprendem a reagir a qualquer sinal de dúvida como se fosse uma ameaça direta, mesmo quando essa dúvida vem de uma única pessoa, isolada, dentro de uma sala cheia de gente que pensa o contrário. No dia seguinte, em Dallas, veio o capítulo final. Portugal e Espanha fizeram um confronto equilibrado de poucas chances claras, com boas defesas dos dois lados e a bola batendo até no travessão em determinado momento. No primeiro tempo, nenhuma das duas seleções conseguiu furar o sistema defensivo adversário, e o intervalo chegou com o placar ainda zerado. Na etapa final, Cristiano teve oportunidades de infiltração, chegou perto em jogadas de bola aérea lançadas pelos companheiros, participou de jogadas de perigo pelo lado direito do ataque, mas não conseguiu converter nenhuma delas em gol. Nos acréscimos do segundo tempo, já quando muitos torcedores começavam a imaginar uma disputa de pênaltis, Ferran Torres encontrou Mikel Merino livre dentro da área, que bateu no canto e definiu o placar. 1-0 para a Espanha. Fim de jogo. Fim de mais uma Copa do Mundo. E dessa vez também o fim de uma era, já que a idade dificilmente permitiria outra participação em edições futuras do torneio. Ele saiu de campo como sempre saiu das derrotas mais difíceis da carreira. Sem esconder a frustração, mas também sem deixar de lado a postura de quem sabe que aquele resultado não apaga o que foi construído ao longo de 6 Copas inteiras. E é aqui que a história para de ser sobre futebol e passa a ser sobre você. Porque essa mecânica não existe só no esporte de elite. Existe em qualquer lugar onde alguém constrói uma reputação de competência ao longo de muitos anos. No trabalho, quem sempre entregou o resultado, no dia em que se despede ou se aposenta, ainda houve perguntas sobre se realmente merecia todo o reconhecimento recebido. Nos estudos, quem sempre teve as melhores notas sente, até no último semestre, que precisa justificar mais uma vez o próprio lugar. Nas relações, quem sempre foi o pilar do grupo, mesmo depois de anos sustentando os outros, ainda encontra quem questione suas escolhas mais simples. Quanto mais tempo você passa no topo, mais gente acumula opinião sobre você, e menos espaço sobra para você simplesmente existir sem precisar se explicar. Pense na última vez em que você encerrou um ciclo importante, um emprego, um curso, um projeto de anos, e mesmo saindo por cima, ainda sentiu que precisava justificar cada escolha feita ao longo do caminho para quem ficou de fora observando. Essa necessidade de validação constante raramente desaparece com o tempo. Às vezes ela só troca de plateia. Isso não é justo, mas é real. Existe um custo emocional nisso que raramente é discutido abertamente. Chegar ao fim de uma trajetória inteira, com números que falam por si, e ainda assim sentir a necessidade de responder a cada provocação,
A cada dúvida, a cada comentário isolado, revela algo sobre o tipo de pressão que nunca dá trégua. Não é uma pressão que aparece só nos momentos de ascensão. Ela também aparece na despedida, quando, teoricamente, já não haveria mais nada a provar. Talvez o mais curioso disso tudo seja perceber que a cobrança externa, com o tempo, se transforma em cobrança interna. Não é mais preciso que alguém duvide em voz alta. Basta a possibilidade de que alguém duvide, em algum lugar, para que o mecanismo de resposta seja acionado automaticamente. É um estado de alerta permanente, treinado ao longo de décadas, que não se desliga simplesmente porque a carreira está perto do fim. Vale a pena, então, se perguntar até onde essa necessidade de resposta deveria ir. Até que ponto ela é apenas o reflexo natural de uma vida inteira sob julgamento público, e a partir de que ponto ela consome energia que poderia simplesmente ser usada para aproveitar a própria conquista. Não existe resposta fácil para isso, mas existe a escolha de olhar para uma trajetória como essa, de 6 Copas do Mundo, de recordes que provavelmente vão durar décadas, e reconhecer que ali já havia prova suficiente, muito antes da última provocação e da última entrevista coletiva. Daqui a alguns anos, quando as manchetes sobre aquele domingo tenso em Arlington já tiverem se apagado da memória coletiva, o que vai restar são os números. 6 Copas. 11 gols. Um recorde de participações que talvez nunca seja igualado. O resto, incluindo o episódio com o jornalista, será apenas um detalhe menor dentro de uma história muito maior. A despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo prova uma coisa com uma clareza rara. Não existe currículo grande o suficiente para calar toda dúvida, nem mesmo no último jogo de uma carreira inteira dedicada ao esporte. Existe apenas a escolha de continuar respondendo, até o apito final, mesmo sabendo que, para alguns, nenhuma resposta jamais será suficiente. 41 anos. Uma eliminação por 1-0. E mesmo depois de 6 Copas do Mundo disputadas, ele ainda encontrou uma forma de mostrar, uma última vez, que jamais deixaria uma dúvida sem resposta.